As parábolas contadas, criadas e contadas por Jesus são, por isso, o que eu posso chamar, porventura, o maior monumento da oralidade. Não da literatura, mas da oralidade. No princípio era o oral, o falado, não o escrito, não era o texto. Portanto, não é a literatura. No princípio é a palavra dita, e depois, ou simultaneamente, a palavra praticada, a palavra feita prática. Vem depois a literatura. E a literatura pode ser escrita, é texto, e todo o trabalho anda ali como texto, e até esquece a realidade. E por isso, com a literatura, o Nobel da literatura, qualquer que seja, pode construir maravilhosos textos de entretenimento, muitas vezes também ou quase sempre, também de intensa e de profunda alienação humana, porque nos distrai do essencial, até nos esconde o essencial, com aquelas construções todas em forma de texto, bem tecido. Texto é um tecido, porventura com muitas cores, com muitas imagens, com muitas figuras, também personagens com mais ou menos requinte, e que parece que estão a falar da realidade, mas não são. É o texto por si, porque a realidade é outra. Nunca é o texto. E depois o texto autónomo, o texto independente, os nobres todos da literatura, não são as práticas que eles têm que são reconhecidas como modelo, como exemplares para os demais. São os textos que eles produziram, que eles criaram. E por isso, esses textos Nobel de literatura, todos eles, do primeiro ao último, e aos que ainda, onde ainda chegar, onde ser atribuídos, são, no essencial, se calhar, lá no fundo, são perversão. São a perversão servida, enfeitada, assim, de muitas imagens, muitas figuras, muitos enredos, mas a gente perde-se naqueles enredos como numa novela e esquece a nossa vida, a nossa realidade, os nossos dramas. E depois, mesmo que lá haja haja romances, haja novelas que desencadeiam finalmente lá um bocadinho de um levantamento popular, de um levantamento das vítimas, aquilo é tudo depois pintado de tal maneira que é inofensivo e não se transplanta para o nosso cotidiano. E por isso eu hoje estou convencido que toda a arte ou consegue ou é feita, é arte maiútica. Portanto, ela tem dentro de si, consigo, esta ruá, esta brisa maiútica libertadora que desperta em cada ser humano que a recebe, que a beneficia, dela beneficia, que a contempla, ou que até a leva para a sua casa. Ela desperta o que há de melhor em nós, seres humanos, e nos faz plena e ajuda a tornar-nos plena, integralmente humanos, ou então só nos distrai, só nos satisfaz no status quo em que a gente se encontra, e nisso é perversão das perversões.
é porventura a perversão mais sofisticada. Alerta os que vos dizeis artistas, porque se não for assim, o artista que sois e a arte que produzis em todas as áreas, todos os campos, só está a servir o grande poder financeiro global. E por isso é que entra no mercado dele, vende muito no mercado dele, porque é a favor dele. Ora, as parábolas, o maior monumento humano de oralidade, em que a palavra falada atinge o máximo a sua plenitude, porque é plenamente humana, vem de dentro para fora. É o ser viver atuar de Jesus que gera aquela palavra, aquela parábola, aquelas parábolas. Portanto, elas são expressão do seu ser viver atuar histórico, plena, integralmente humano, o maior monumento de oralidade, mas por isso não vende no mercado, não entra no mercado, tem a oposição frontal do mercado, é excluída e assassinada. E veremos, com estes dados que estou a tentar partilhar com vocês, vocês depois podem começar a reler, a ouvir pela primeira vez, porque as parábolas não são para ler, são para ouvir, é um monumento de oralidade. Vocês podem começar a ouvi-las pela primeira vez, dizer, ai, como isto é subversivo, politicamente subversivo, socialmente subversivo, culturalmente subversivo, conspirativo, mas que boa subversão, que boa conspiração, que saudável, que fecunda. Olha, que força traz dentro para nos promover, para nos tornar de olhos abertos da mente, da consciência. Ai, ui, como isto? E então entendemos como as parábolas, como todo o Evangelho de Marcos e os outros 3, só puderam circular, foram criados, constituídos, construídos na clandestinidade e depois circulavam clandestinamente. Circulavam clandestinamente. Porque o seu conteúdo levava à morte de qualquer um. O poder não perdoava. Que por estas pequenas criações orais de Jesus, estas parábolas, estas pequenas histórias, ou semelhanças, comparações, que se estivesse a abrir os olhos da mente, da consciência, das multidões que eram assalariadas ou mendigas na época, todas, ou assalariadas ou mendigas, dos latifundiários, dos grandes proprietários, e portanto todas pagantes dos impostos, se não tivessem, tornavam-se escravos, já que não tinham para pagar, ficavam escravos. Mercadoria que ele usava sem terem nenhum direito, ficavam escravos, vendiam-se finalmente, não tinham mais, olha, vendiam o próprio corpo e ficavam então no regime de escravo, no estatuto de escravo daquele dono, daquele senhor, daquele latifundiário. É estas multidões que Jesus está a partilhar, com elas que está a partilhar estes monumentos de oralidade que são as parábolas. E com elas está a ajudar que elas abram os olhos do seu interior, que aqueles camponeses abram os olhos, tomem consciência da situação em que se encontram. Já vamos.